Lucas, capítulo 22, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor nos diz: Chegou o dia da festa dos pães asmo, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E em 1 Coríntios, capítulo 5 e 7, a palavra do Senhor diz no versículo 7 do capítulo 5: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nossa alma te bendiz por estarmos na tua casa, e nós estamos aqui, Senhor, para participarmos da Santa Ceia, e também recordando de tudo aquilo que aconteceu nesta semana da Páscoa. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero estar sentado, irmãos. Meus queridos, nós estamos aqui para participar da Santa Ceia. E aproveitando esta semana, que se fala na semana da Páscoa, eu quero discorrer ou falar um pouco nesta noite sobre atitudes que algumas pessoas tomaram na semana da Páscoa. Atitudes que foram fundamentais na vida dessas pessoas, para o bem ou para o mal. Atitudes que pessoas tomaram naquela semana da Páscoa. E nessa semana da Páscoa, qual está sendo as nossas atitudes? A Bíblia Sagrada afirma, irmãos, que Jesus é a nossa Páscoa, pois sabemos que o relato da Páscoa deve ser um dos pontos centrais da fé cristã. Para os judeus, a Páscoa recorda a saída de Israel da escravidão do Egito, e exatamente quando eles estavam a comemorar esse evento, essa data da libertação do Egito, exatamente quando eles estavam a comemorar, aconteceu a prisão, aconteceu o julgamento, aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós cristãos, para nós crentes, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. É a nossa libertação do mundo de escravidão. A Páscoa, a bem da verdade, não tem nada a ver com ovos ou coelhos. Tem a ver com a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Tem a ver, sim, com a nossa libertação do pecado. Páscoa é a comemoração da nossa libertação e do Cristo ressurreto, que vive para todo sempre e reina nas nossas vidas. Assim, irmãos, Páscoa quer dizer, em resumo, compromisso com o Cristo que ressuscitou. Nós vemos que na semana da Páscoa, muitas pessoas se encontraram com Jesus. Não tenho, quem sabe, possibilidade de discorrer sobre todas, mas algumas pessoas, naquela semana da Páscoa, tiveram atitudes que marcaram as suas vidas. E eu quero falar sobre algumas dessas. Começo falando por Judas. Judas, na semana da Páscoa, ele teve uma atitude
de trair o seu mestre. E esse foi, sem dúvida, o maior fracasso que um homem poderia fazer. Trair o amigo sempre vai ser uma atitude desprezível. Trair o amigo sempre vai ser uma atitude covarde e muito triste. As autoridades judaicas queriam prender Jesus. E Judas, que era discípulo, era contado com os 12. Ele se dispôs a entregar o seu mestre por 30 moedas de prata. Para Judas, que era discípulo de Jesus, o seu mestre não valia mais do que esse valor oferecido pelas autoridades judaicas. Para Judas, o seu mestre valia apenas 30 moedas de prata. O teu mestre vale o quê? Qual o valor do teu mestre? Para Judas foi apenas 30 moedas de prata. Mas eu quero crer que para nós não tem preço. É incalculável. Não se pode calcular. Porque o preço que Jesus doou-se na cruz do Calvário para nos salvar, não tem preço, não podemos colocar preço. Infelizmente, irmãos, Judas continua a fazer discípulos em pleno século 21, pois muitos estão desvalorizando as coisas sagradas, as coisas espirituais, e assim estão trocando as bênçãos de Deus por coisas banais dessa vida. Quantas pessoas que ao virar as costas para o mestre, estão trocando Jesus por aquilo que eles estão procurando a seguir. Ao abandonar a fé, ao abandonar Jesus, as pessoas estão trocando Jesus, quem sabe, até por menos do que 30 moedas de prata. Percebemos que existem muitos que, tal como Judas, andaram, conviveram com Jesus. Quantos que estavam conosco, participaram de muitos momentos salutares, aqui na casa do Senhor, participaram da Santa Ceia, receberam bênçãos e até batido com o Espírito Santo, curas e maravilhas, mas no andar da jornada, muitos trocaram a verdade do Evangelho por algo que julgaram ser mais vantajoso. Julgaram, mas é um julgamento totalmente equivocado, totalmente arruinado, totalmente pífio. Judas, na semana da Páscoa, toma a decisão de ir à frente de uma multidão armada e dirige-se para o Getsemane. Não para orar, porque aquele lugar era um lugar que Jesus sempre estava para orar. Mas ele foi para lá para trair o seu mestre com um beijo. E com um beijo ele trai o seu mestre naquela semana da Páscoa. Judas, na semana da Páscoa, deixa bem da verdade Satanás entrar na sua alma, na sua vida. A Bíblia diz em Lucas 2:3, entrou, porém, Satanás em Judas. Naquela semana, que era a semana mais importante para a raça humana, foi a semana que Judas deixou Satanás entrar no seu coração. Irmãos,
Judas teve a oportunidade de se arrepender. Depois de tudo isso, depois dele trair o seu mestre com um beijo, mas Jesus ainda dá uma oportunidade. Jesus ainda o chama de amigo, dizendo: amigo, a que vieste? A que vieste? Jesus olha para você nessa noite e ele diz: amigo, a que vieste? O que você veio fazer nesta noite na casa do Senhor? Oh, irmãos, eu quero crer que ninguém está aqui para trair o seu mestre, mas estamos aqui reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Judas tudo perdeu, deixou passar a oportunidade, e na semana mais importante para a raça humana, a semana do perdão, a semana que um caminho foi aberto, um novo caminho foi aberto, o véu do templo se rasgou, e agora a humanidade estava resgatada, perdoada, estava livre, poderiam ter acesso livre a Deus. Judas pega uma corda e vai se enforcar. Infelizmente é o terrível fim dos que rejeitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Infelizmente é o terrível fim daqueles que brincam com as coisas sagradas. Infelizmente é o fim daqueles que não valorizam o sacrifício de Jesus. Infelizmente é o fim daqueles que deixam passar as oportunidades, jogam fora. E lá no final, não existe, quem sabe, uma outra alternativa, a não ser o inferno. Que pena. Mas na semana da Páscoa, a Bíblia fala também de um outro discípulo, chamado Pedro. Na semana da Páscoa, Pedro também falhou. Na semana da Páscoa, Pedro nega o seu Senhor. Pedro era um discípulo que se destacava entre os demais pela sua posição, era um camarada falante, temperamental, uma liderança nata, era aquele que era falante, sempre era o primeiro a falar. Mas nesta semana tão importante, na semana da Páscoa, ele tomou algumas atitudes erradas. E quando se toma atitudes erradas, consequências vai ter. E as decisões erradas na vida de Pedro levaram a fraquejar na sua fidelidade, até mesmo no seu pacto veemente que ele mesmo disse a Jesus: todos podem te negar, mas eu não. Ah, irmãos, mas dali a pouco instante, lá estava Pedro negando Jesus. Porque, irmãos, primeiro, na hora de orar, Pedro estava dormindo. Pouca oração, vida sem oração, vida sem comunhão na oração, poderá levar a pessoa ao fracasso. O próprio Jesus, com o coração aflito e angustiado, ele disse: a minha alma está em angústia. E eu suplico para vocês, ore comigo, pelo menos uma hora. Ore comigo. E Jesus chega, e eles estavam dormindo. E Jesus disse: vocês não podem orar nem uma hora. Jesus sai e volta, eles voltaram a dormir. Naquela semana, naquele dia, que era tão importante eles orarem e ajudar o mestre em oração,
eles estavam dormindo. Pedro fracassou, irmãos, porque ele tentou lutar contra as trevas com armas carnais. Eu não sei como, irmãos, e Pedro apareceu com uma espada ali. Vocês já colocaram a pensar sobre isso? Pedro parece com uma espada. Discípulo de Jesus. Onde apareceu aquela espada? E ele, na hora da aflição, da angústia, na hora que ele viu as coisas complicadas, ele puxou a espada e decepou a orelha de Malco. Ainda bem, irmãos, ainda bem que Jesus estava lá. Porque Jesus pegou a orelha, colocou no lugar. E outros sim, irmãos, não deixou nem sinal, nem cicatriz. Porque se ficasse sinal, eles iriam matar Pedro. Eles iriam fuzilar com Pedro. Mas foram para ver, para condenar Pedro, olhavam a orelha, oravam. Cadê? Não tem nem sinal. Porque quando Jesus faz algo, Ele faz perfeito. E Ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Aqui dá uma mensagem. Vou pregar qualquer hora. Jesus opera, não deixa nem marca. Mas Jesus sabia que se não fizesse aquilo, Pedro seria morto naquele dia. E Jesus precisava de Pedro. Jesus precisava de Pedro. Irmãos, isso aqui, Pedro é o retrato nosso, irmãos. A gente condena um pouco ele, mas é o retrato nosso. A gente serve ao Senhor, está servindo, mas vez em quando, né? Acontece um negócio e pronto. E você já fala o que não devia falar, você já diz o que não devia dizer, você já pensa o que não deveria pensar. E alguns vão até a última instância de agredir mesmo. Depois, não devia fazer, meu Deus. Irmãos, Pedro negou Jesus porque ele começou a seguir Jesus de longe, viu? A Bíblia diz que começou e seguia de longe. Quem segue Jesus de longe está à porta do fracasso. E não só isso, quem segue Jesus de longe está mais fácil para sentar na roda dos escarnecedores. E ele estava lá, daqui a pouco lá estava Pedro sentado numa roda lá de escarnecedores, né? Estava tendo uma comunhão com as trevas. Ele sentiu frio, mas o frio não foi só no corpo, não. A sua alma. E ele queria esquentar a sua alma numa fogueira estranha. Você só pode esquentar a sua alma aqui na igreja. É na comunhão com Deus, irmãos. Você não vai esquentar a sua alma lá fora. Lá fora a sua alma vai ficar gelada. Lá fora a sua alma vai continuar realmente fria. Mas aqui na casa do Senhor é o lugar de você esquentar a sua alma. Não sente na roda dos escarnecedores, não. Senta na roda dos que glorificam e magnificam ao Senhor. Nessa mesma semana da Páscoa, que Pedro nega Jesus. Mas, irmãos, como Jesus é tremendo. Pedro nega Jesus e Jesus dá uma olhada para Pedro. Os olhares se encontram. Lá onde Jesus estava, dentro de um salão sendo julgado, e a porta estava de frente onde Pedro estava, e Jesus olha para Pedro. Já preguei aqui sobre o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, irmão, não foi o olhar de condenação, não. Não foi o olhar de condenação. Porque se Jesus olhasse para Pedro, dizendo: Pedro, eu não te avisei, Pedro. Pedro, por que você pisou na bola? Eu te avisei. Não, não foi com esse olhar, não. Jesus olhou com aquele olhar de misericórdia e disse: Pedro, você já está perdoado. E quando aquele olhar de perdão se encontra
com o olhar de Pedro, ele cai na real, e a Bíblia diz que ele sai dali e vai chorar amargamente, porque ele percebeu que Jesus havia o perdoado, e que também Jesus havia o alertado para que ele não viesse fazer isso. Mas o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de perdão, foi um olhar que alcançou o coração atribulado de Pedro. Eu quero dizer aqui nessa noite, nessa semana da Páscoa que estamos a viver, Jesus também está olhando para você. Olhando para você. Não com olhar de condenação, não, mas Ele está aqui com olhar de misericórdia. O olhar de Jesus te alcança em todos os momentos da tua vida, para que você possa realmente correr para os braços de Jesus. Se Jesus tivesse com um olhar de condenação para Pedro, Pedro iria também fazer o que Judas fez, pegar uma corda e se enforcar. Mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Irmãos, mas teve outras pessoas que se encontraram com Jesus na semana da Páscoa. Herodes. O rei Herodes. Ele, na semana da Páscoa, ele teve um encontro com Jesus, mas ele desprezou Jesus. Quantos crentes também estão desprezando Jesus? Herodes tratou Jesus da mesma maneira indigna e desprezível que tantos outros fizeram. A Bíblia diz que Herodes, em primeira instância, ele se alegrou a ver Jesus, mas uma alegria interesseira, porque ele esperava que Jesus viesse realizar milagres e muitos sinais e maravilhas para saciar as suas expectativas. Mas infelizmente, também eu lamento que Herodes continua a fazer seguidores, pois muitos vêm à igreja, vêm apenas na expectativa de ver, de receber, de olhar para ver se acontece milagres. Muitos vêm até Jesus apenas na expectativa de ver algum milagre acontecer. E assim estão como Herodes. Herodes se alegrou porque ele queria e pensava que Jesus iria fazer milagres, e ele queria ver. Quantas pessoas vêm à igreja só para ver os milagres? Mas Jesus não está interessado em mostrar milagre, Ele quer transformar vidas. Aleluia, Ele quer perdoar pecado. O que me chama a atenção, irmãos, é que ainda que as intenções de Herodes eram distorcidas, mas a Bíblia diz que ele se alegrou muito. Era uma alegria distorcida, mas a Bíblia diz que ele se alegrou muito. Infelizmente, irmãos, tem crente pior do que Herodes. Porque tem crente que está na presença do Senhor e não sente alegria nenhuma. Não tem prazer nenhum. Não se alegra. Não se alegra nem muito nem pouco em estar na presença do Senhor. Mas eu creio que aqui vieram nessa noite um povo que estão dispostos a sempre se alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Herodes se alegrou porque desejava vê-lo, ou ver apenas os milagres. Irmãos, você tem alegria de estar na presença do Senhor? Você tem alegria de vir à igreja? Você não pode querer ver ou seguir Jesus pelos milagres. Não, irmãos. Os milagres são bênçãos que o Senhor nos concede. Nós precisamos seguir a Jesus porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que pagou o preço na cruz do Calvário para nos salvar. Os milagres de Jesus sempre foram e são para beneficiar o necessitado, mas nunca para satisfazer os caprichos humanos. Deus não vai operar milagre para satisfazer caprichos nossos, não.
Ele opera se houver necessidade de fé. Infelizmente, muitos são assim, vêm a Cristo só por causa dos milagres. E após, estão se retirando. São os Herodes da vida. Jesus sabia, irmãos, que Herodes não queria crer nele. E assim Jesus não desperdiçaria palavras com libertino sem coração e com a alma petrificada, como era esse rei que era terrível, um homem orgulhoso, sanguinário. Foi um dos piores reis, o rei Herodes. A bem da verdade, esse rei ridicularizou Jesus. Porque quando Jesus não fez milagre, ele ficou invocado. Herodes queria apenas se distrair, queria se divertir. Ele confundiu a presença de Jesus com um simples entretenimento. E Jesus não era entretenimento e nunca vai ser e nunca foi. Ele opera milagre para transformar vidas e não para satisfazer capricho de quem quer que seja. Não é para entreter ninguém. E nós não viemos na igreja porque aqui é entretenimento. Nós viemos na igreja porque Jesus é o Senhor, para adorá-lo para todo sempre. Lamentamos porque muitos vêm à igreja hoje, quem sabe da mesma forma como vão a um cinema, ou a um circo, ou a qualquer outro lugar, para se divertir, para se animar, para se alegrar, mas não com a razão de servir e sentir Jesus. Herodes queria que Jesus fizesse milagre para se divertir. Muitas pessoas, infelizmente, estão com motivações erradas vindo aos cultos, mas que o Espírito Santo possa ter liberdade para convencer e mostrar. Não podemos, irmãos, querer estar perto de Jesus por causa dos seus milagres, mas pela sua vida de entrega, de doação, que Ele efetuou na cruz do Calvário para resgatar as nossas vidas. Nós servimos a Jesus não pelos milagres. Os milagres são muito bênção, bênção e é necessário que aconteça. Mas nós não seguimos Jesus pelos milagres. Nós seguimos Jesus porque Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Porque Ele doou o seu corpo para nos resgatar. Nós estamos servindo a Jesus porque Ele preparou esse novo e vivo caminho para nós. Mas teve uma outra pessoa, que na semana da Páscoa, também se encontrou com Jesus. Pilatos. Mas ele era um homem, uma pessoa cheia de interesses próprios. Era um homem que pensava nele, e somente nele. Ele teve um momento crucial na vida, aonde ele pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Ele fez essa pergunta. Infelizmente, deixou a turba, a multidão responder. Tem perguntas que é você que tem que responder. Principalmente com respeito ao que você vai fazer com Jesus. Não adianta, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho, não é teu avô, não é teu parente. Tem coisas que é você que vai decidir. Era Pilatos que precisava responder essa pergunta. Mas ele não respondeu, deixou a multidão responder. Pilatos teve o privilégio de estar com Jesus na semana da Páscoa, mas tomou uma decisão errada. Mandou açoitar, mandou ferir e por fim mandou crucificar a Jesus. E ele fez isso por causa, pensando nele, na sua popularidade. Ele não queria que a multidão viesse a dizer
a Roma, ao imperador, que ele estava, quem sabe, dando oportunidade para alguém que falava que era rei. Para agradar a multidão, ele entregou Jesus para ser crucificado. Não é diferente, irmãos, de muitas pessoas hoje que, para agradar amigos, para agradar familiares, para agradar parentes, rejeitam a seguir o caminho da salvação e não seguem a Jesus. Estamos vivendo a semana da Páscoa. A bem da verdade que a humanidade, muitos poucos, comemoram, menos nós crentes, mas quem não é crente, muito poucos comemora a Páscoa como se deve comemorar. Se comemora uma Páscoa apenas comercial, apenas de chocolate, de coelho, de ovos. Pastor, tu é contra dar ovo, dar chocolate para as crianças? Eu não sou contra, né? Desde que se explique o que é Páscoa. Desde que se explique. Porque, bem da verdade, coelho não tem nada a ver com Páscoa. Porque se tivesse que ter um animal símbolo da Páscoa, era o cordeiro. Cordeiro. Coelho, no Velho Testamento, até era considerado um animal impuro. O pessoal diz, não, mas porque o coelho fala da fertilidade, ovos de vida, e assim eles fazem uma miscelânea para, a bem da verdade, é querendo tirar o foco de Cristo. Mas Cristo é nossa Páscoa, mas Cristo é nossa Páscoa, mas Cristo é nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. A verdadeira Páscoa fala da nossa libertação e fala da ressurreição de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele vive e reina para todo sempre. E Ele está aqui e você pode sentir a sua presença. Mas Pilatos, querendo ficar isento de culpa, daí pede uma bacia de água naquela semana da Páscoa. Irmãos, Pilatos pensa que uma bacia de água era suficiente para inocentá-lo da crucificação, da culpa da crucificação do Filho de Deus. Nessa semana da Páscoa, a bem da verdade que algumas vozes trabalharam na vida de Pilatos. Primeiro, a voz do dever, pois Pilatos ficou convencido que Jesus era inocente, e ele tinha o dever de soltar Jesus, porque ele percebeu que Jesus era inocente, e como autoridade política, ele não podia deixar praticar injustiça, e ele tinha o dever de mandar soltar Jesus. A voz do dever falou alto na sua mente, mas ele deixou passar, calou essa voz. Uma outra voz que ele calou foi a voz do poder. Essa voz dizia, você pode, porque Pilatos tinha poder para decidir. Ele mesmo disse, não sabes que tenho poder para te soltar e para te condenar? Ele tinha poder para soltar Jesus, mas ele deixou calar essa voz e mandou condenar. Uma outra voz que falou muito alto na sua vida, a voz do interesse. Essa fez um estrago na vida de Pilatos. Pilatos não queria comprometer-se. Ele buscava seus próprios interesses. Ele queria ser amigo do povo e amigo de César. Então ele deixou que a voz do interesse próprio falasse mais alto. Eu preciso ficar bem com o imperador. O seu interesse próprio. Quantas pessoas estão negando a Jesus porque estão pensando no seu interesse próprio? Meus queridos, não deixe calar, não permite que essa voz venha ficar calada, mas não dê
Você não pode permitir que a voz do interesse venha fazer estrago na tua vida. Você precisa ouvir essa voz e dizer: eu não posso buscar meus interesses próprios. Teve uma outra voz que falou muito com Pilatos, foi a voz das autoridades religiosas da época. Lá estavam as autoridades instigando o povo e amedrontando Pilatos, para que se ele soltasse Jesus, ele não era amigo de César. E ele ouviu essa voz. A voz da multidão também fez um estrago na vida de Pilatos, porque a multidão gritava: solte Barrabás! E diziam: crucifica Jesus. Irmãos, a pessoa inocente pode ser trucidada pelos gritos de uma multidão desvariada. Pessoas inocentes podem ser realmente trucidados por voz de uma multidão influenciado por pessoas erradas. E nós vemos que essa voz da multidão gritando: crucifique Jesus, amedrontou com Pilatos, e Pilatos cedeu. Mas teve uma outra voz que também atormentou a vida de Pilatos, a voz da sua esposa. Sua esposa disse: olha, não te envolvas com esse justo, pois em um sonho nessa noite eu sofri muito a seu respeito. Quando Pilatos ouviu isso, irmãos, aquilo mexeu com ele, mas ele deixou sufocar essa voz e não deu atenção para essa voz. E assim a voz do medo, esta sim levou Pilatos a praticar o ato mais ingênuo, simplório, maldoso, achando que lavando as mãos em uma bacia de água ficaria livre de qualquer culpabilidade. Oh, irmãos, quem sabe alguém diz que lá no inferno ele tenta lavar as mãos, mas como não tem água lá, então só tenta lavar as mãos. No inferno não tem água, irmãos, porque Lázaro e o rico dizia: manda Lázaro molhar o dedo, colocar na minha língua, porque é que eu estou padecendo de sede. Tem água não, irmãos. É sofrimento terrível. Pilatos não soube o que fazer com Jesus, irmãos. Na semana da Páscoa, ele não soube o que fazer com Jesus. E você que está me ouvindo, meu irmão, você sabe o que você está fazendo com Jesus? O que você faz com Jesus, irmãos? A vida é feita de decisões. E ninguém consegue ficar neutro com respeito a Jesus. Todos precisam decidir o que vão fazer com Jesus, chamado Cristo. Eu já decidi, irmãos. Eu quero crer que você já decidiu. Eu decidi servir a Ele. Irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Você decidiu ser de Jesus. Se vir perseguição, vamos ser perseguidos. Se precisar ir para uma cadeia por causa de Jesus, vamos. Se for preciso morrer por causa de Jesus, nós vamos morrer. Mas você não pode negar a Jesus. Irmãos, nessa semana, lá no Quênia, aqueles endemoniados, radicais islâmicos, entraram numa universidade e foram só separando. Quem é muçulmano para cá? Quem é cristão para cá? E quem é cristão
foram matando. Mataram mais de 140 crentes. E muitos outros feriram, e muitos outros não sabemos o que aconteceram. Por quê? Porque era um cristão. Porque era um crente. A bem da verdade, irmão, nós estamos vivendo uma época, graças a Deus, que não no Brasil, mas nós estamos vivendo em pleno século 21, uma das épocas que mais estão matando cristão, matando crente. São nossos irmãos. E a igreja não pode ficar calada. A igreja precisa falar, precisa orar, e nós precisamos interceder por estes, pelos familiares desses, para que eles venham ser fortalecidos, essas famílias que perdem seus entes queridos, porque não negam a sua fé. A bem da verdade, irmãos, quando a gente vê esse pessoal indo para uma fila para ser fuzilado ou ser queimado vivo, a gente fica perguntando: que fé nós temos? Se fosse nós lá, nós estaríamos indo para o matadouro para ser fuzilado, como alguns foram sorrindo. Alguns foram sorrindo. Isso mexe com o coração de qualquer um. Mas eles estavam dispostos a morrer pelo seu Cristo. Há uma estatística que, se continuar essa mortandade nos países, nesses países lá, em questão de 2 anos, não vai ter mais cristão lá. Mas eu particularmente, eu penso ao contrário. Aquele sangue derramado é como semente. É como semente. Aleluia. E eu creio que esses países muçulmanos, por mais que são fechados, estão matando os nossos irmãos. Mas através disso, muitos outros vão se colocar na fileira. Quem sabe até inimigos mortais que estavam ali matando, daqui a pouco vão ser mortos. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, inimigo feroz, foi isso que nós ouvimos na leitura oficial. Ele mesmo dizia que ele matou muitos crentes. Mas agora lá estava ele disposto a morrer por Cristo. Irmãos, Pilatos foi um homem feliz, porque na semana da Páscoa ele foi convencido da verdade. Daí ele tentou esquivar de tomar as decisões que precisavam tomar. Tentou deixar essa decisão nas mãos dos outros. Jogou para a multidão. Mas eu quero dizer, irmãos, tem decisão que você não pode jogar para outra, é você que tem que decidir. Com respeito a Cristo, com respeito à tua vida de fé, com respeito à tua alma, com respeito ao céu, com respeito à eternidade, não é teu pai, não é tua mãe, não é teus filhos, é você que tem que tomar a decisão. Pilatos achava que essa decisão poderia ser dos outros, jogou para os outros, mas nada vai resolver. São decisões que eu e você precisamos tomar. Na semana da Páscoa, dois homens estiveram muito próximos a Jesus. Os dois ladrões da cruz. Estava bem, na verdade, ao lado de Jesus. Dois ladrões que, em decorrência dos seus erros, estavam ali pendurados na cruz, à espera da morte. Mas um aproveitou a oportunidade, reconheceu os seus pecados, e nos últimos momentos da sua vida,
ele suplicou misericórdia e foi salvo. A bem da verdade que os dois estavam igualmente próximos a Jesus, mas um agarrou a oportunidade de salvação e o outro continuou a injúria, a blasfêmia, o orgulho, assim continuou no seu pecado. Quando o malfeitor arrependido, ele disse para Jesus: lembra-te de mim. O mesmo experimentou toda a graça do perdão, irmãos. O mesmo experimentou todo o perdão, e o seu arrependimento sincero e profundo abriu as portas para o paraíso divino, e ele pôde estar naquele mesmo dia no paraíso. Isso é graça. Isso é a graça, que estava ali no limiar, porque esse homem estava no limiar do inferno, ele estava à beira do inferno. Mas quando ele pede socorro, abriu a porta do paraíso. E o outro, quem sabe, estava na porta do paraíso, estava próximo do paraíso, mas continuou blasfemando e foi para o inferno. Um morreu profundamente, quem sabe amargurado, com o coração tomado de incerteza, mas o outro morreu na paz, na certeza de entrar no reino dos céus com Jesus. Mas deixa eu falar mais uns 10 minutos. Na semana da Páscoa, a Bíblia fala de João e as Marias ao pé da cruz. Naquela semana da Páscoa, ao pé da cruz, estava João, modelo de fidelidade, discípulo puro, sincero, com sinceridade em seu coração, mesmo percebendo que os demais companheiros haviam dispersado, e todos estavam alarmados e temerosos por suas vidas, mas João não abandonou o mestre, e lá estava ao pé da cruz. Ao pé da cruz, lá estava João. João e as Marias, fascinados pela grandeza do divino Redentor, não se apartaram daquele momento de dor, de tristeza na vida do seu mestre. Mas ali eles estavam, vendo todo o horror, mas ali estava ao pé da cruz, porque eles amavam o seu mestre. Quantos crentes que no meio de alguma turbulência, que no meio de algumas tempestades, que no meio de algumas dificuldades, no meio de alguma dor, se afastam da cruz, abandonam a fé e vão por caminhos tortuosos e equivocados. Qualquer tempestade, qualquer vento contrário, abandona a cruz, abandona Jesus. Mas lá estava João e as Marias, padecendo também toda aquela ação terrível que estava acontecendo, e poderiam até mesmo ser crucificados também com Jesus, mas estava ali ao pé da cruz. Para alguns crentes, qualquer contrariedade, irmãos, qualquer contrariedade é motivo para abandonar a igreja, para abandonar a fé. Tem crente, irmãos, que se não gostar da cara do pastor, já é motivo para abandonar a fé. Fazer o quê, né, irmão? Tem vezes que o pastor tem cara feia mesmo, né? Mas tem crente, irmãos, que qualquer contrariedade, se o irmão no lado não deu a paz direito para ele, ele já quer abandonar a fé. Mas lá estava João e as Marias, vendo todas as impropérias acontecendo, mas ali estava, irmãos, firme. Para finalizar, mais dois, que na semana, não dá para falar todos, né? Mas Caifás, irmãos, Caifás, o sumo sacerdote da religião judaica.
Caifás, que exerceu a função sacerdotal por 18 anos, teve o privilégio de receber Jesus no Sinédrio. Caifás foi aquele que fez a predição de que um só homem deveria morrer pelo povo, e que não viesse perecer toda a nação. Caifás, lá no Sinédrio, que parece que no primeiro piso do seu palácio, ele submeteu Jesus a um interrogatório, a fim de reunir provas contra Jesus. E a Bíblia diz, e não achavam, apesar de se apresentarem testemunhas falsas, mas não acharam, porque em Cristo não havia contradição. Deus permitiu esse desacordo para que não restasse sobre Jesus nenhuma sombra de culpa. Não era possível condenar Jesus, porque não havia provas, não havia culpabilidade, mas testemunhas falsas. Caifás, irmãos, com seu orgulho ferido, de modo irreverente, exigiu, dizendo: eu conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E como ele não achou nada, culpa nenhuma, quando Jesus respondeu: eu sou, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: para que mais necessitamos de testemunhas? Pois ele está blasfemando, dizendo que ele é Deus. Caifás rasgou as suas vestes, mas não rasgou o seu coração. Ele precisava rasgar o seu coração. Tem pessoas que rasgam qualquer coisa, mas o seu coração fica petrificado, o seu coração continua endurecido, o seu coração continua longe de Deus. Ele esteve junto com Jesus, falou com Jesus, nessa Semana Santa, na semana da Páscoa, mas deixou passar a oportunidade de receber Jesus na sua vida. Caifás, nessa semana da Páscoa, entregou Jesus para Pilatos para ser julgado. Muitos têm copiado Caifás, com as mesmas atitudes, têm mandado Jesus para outro lugar, em vez de receber Jesus no coração. Pilatos, em vez de receber Jesus, ele manda Jesus para Caifás manda Jesus para Pilatos, entrega Jesus para outro. Você está entregando Jesus para quem? É você que tem que decidir. Vai entregar para alguém? Não, irmãos, abra teu coração e recebe Jesus. Na semana da Páscoa, irmãos, eu quero ter hora que eu quero entender isso. Porque um domingo antes, a multidão gritava e dizia: Hosana, Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem. Aplaudiam, colocavam ramos, folha de árvores, suas vestimentas no chão, e Jesus montado em um animal. Vai entrando e a cidade de alvoroço gritava: Hosana, Hosana. Mas agora, não sei se a mesma multidão, só pode, porque na sexta-feira a multidão gritava: crucifica, crucifica-o. Será que não apareceu ninguém para dizer: não, mas ele me curou, eu era cego e agora estou vendo, eu era aleijado e agora estou andando? Não sabemos. Só sabemos que a multidão agora gritava: crucifica. A multidão na semana da Páscoa tiveram oportunidade de ver Jesus e aceitar Jesus, mas mandaram crucificar.
E para encerrar, irmãos, na semana da Páscoa, ficamos em pé. Na semana da Páscoa, teve alguém que fez uma coisa tremenda, irmãos, tremenda. Na semana da Páscoa teve alguém, sabe o que fez? Vieram os discípulos e falaram: olha, o mestre, ele quer participar da Páscoa na tua casa. Ele disse que tem um salão imobilado, pode entrar. Já estava preparado, irmãos, estava tudo preparado. A mobília, tudo no lugar, esperando alguém. A Bíblia nem fala o nome desse homem. Mas Jesus disse: vocês vão encontrar alguém, entra na casa dele e diz: olha, o mestre está perguntando aonde nós vamos comer a Páscoa. E o homem abriu. Jesus disse isso para Pedro e João, para eles irem preparar a Páscoa. E esse cidadão abriu a sua casa, mostrou a sala mobilada para festejar a Páscoa. Ele disse: pode entrar, a casa está aberta para vocês. Na semana da Páscoa, teve alguém que abriu a sua casa para Jesus entrar. Ou nessa semana da Páscoa, como está a tua casa? Será que tem liberdade para todos entrar? Vai ter um almoço especial amanhã? Não é pecado, não. Pode fazer e convidar o pastor também. Mas Jesus vai ter lugar lá? Jesus vai estar na tua Páscoa? Páscoa é momento de libertação, de gratidão, de reconhecimento. Como está a tua casa, a tua vida? Está tudo em ordem para ter a celebração ao Senhor? A Bíblia diz que um cidadão abriu a sua casa, tudo estava em ordem para Jesus celebrar a Páscoa. Jesus entrou naquela casa e tudo estava em ordem. Jesus quer entrar na tua casa. Será que tudo está em ordem? Será que tudo está em ordem? Será que tudo está em ordem? Assim como esse cidadão abriu sua casa para Jesus entrar, nesta noite eu quero lhe dizer: como que está a tua casa? Está aberta para que você possa celebrar a ressurreição de Cristo, o Cristo que nos liberta? Páscoa, irmãos, deve ser um novo começo na nossa vida. Páscoa é isso, é uma nova etapa na vida. Foi uma nova etapa na vida dos judeus, quando saíram de Israel, quando saíram, ou seja, do Egito. Israel, ao sair do Egito, começou uma nova etapa, e Jesus disse: olha, vocês devem todo ano lembrar que vocês eram escravos e foram libertos. E na semana da Páscoa, que os judeus preparavam para comemorar a Páscoa, Jesus também estava comemorando. Foi nessa semana que eles prenderam, julgaram, crucificaram, mataram, mas ele não permaneceu morto. Nas primeiras horas de domingo, as mulheres preocupadas: como nós vamos tirar as pedras? Mas a pedra já estava tirada, e ele já não estava mais morto, e ele estava vivo. E ele apareceu para João lá na ilha de Patmos e disse: João, eu sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo, e vivo para todo sempre. É este Jesus que está aqui nessa noite. E ele diz: fazer isso em memória de mim, da minha morte. Fazer isso lembrando da minha morte. Mas eu não estou mais morto, eu estou vivo. Estou vivo. E onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui.
Na semana da Páscoa, muitos tomaram decisão errada. Alguns tomaram a decisão certa. E você? Qual a decisão está tomando nesse dia, nessa semana da Páscoa? De ser mais crente, de ser mais fiel ao Senhor? Ou vai levando a vida, jogando responsabilidade para outros? Não, irmãos, é o momento de você tomar a responsabilidade, abrir a tua casa para que Jesus possa entrar. Baixe sua cabeça, examine a si mesmo. Pastor Aguiar, Pastor Darby, chega aqui, Pastor Darby. Baixe sua cabeça, vamos orar. É o momento de você refletir, é o momento de você analisar, é o momento de você ver como que está a tua vida. Oramos. Pai, em nome de Jesus, neste momento diante da mesa do Senhor, quando os teus ungidos estão preparando os elementos sagrados, nós oramos a Ti agradecidos pela palavra que o Teu Filho ministrou aos nossos corações. Ó Deus, que possamos sempre refletir, meu Deus, aleluia, no Teu sacrifício, naquela cruz cruenta, quando o Senhor derramou Seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ó Deus, contempla cada vida diante da Tua presença, homens e mulheres, pecadores redimidos, que nesta noite, Senhor, irão comungar contigo, aleluia, pois através desse gesto, através deste ato, nós temos a certeza da vida eterna, nós temos a certeza da ressurreição, porque um dia o Senhor, esvaziando-se de sua glória, veio a este mundo, viveu como um homem comum, subiu o Senhor lá no Calvário, não como um vencido, mas como um vitorioso, despojando o inferno, triunfando da morte, para que pudéssemos ter a certeza da vida eterna. É por isso que nesta noite confessamos o Teu nome, é por isso que nesta noite oferendamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Teu sangue nos purifica, porque o Teu sangue nos redime, porque o Teu sangue nos santifica, e podemos comungar contigo nesta noite. Aleluia. Senhor, ser servido nesta noite a realizar feitos que somente as Tuas mãos podem fazer. Enquanto vamos participar do ato santo, batiza com Teu Espírito Santo. Enquanto participarmos do ato sagrado, liberta vidas do jugo da enfermidade, repreende demônios, transforma e salva, porque esses feitos só podem ser realizados por Ti. Ó Deus, em nome do Cristo ressuscitado, em nome de Jesus, a igreja diz amém.